Boa tarde, irmãos. A paz, tudo bem, amados? Irmãos, olha que revelação sensacional, que revelação, amado, extraordinária, sabe? Agora eu vou trazer aqui para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, amados. Aqui no livro de Atos, sabe que Atos, amados, Jesus já tinha ido à cruz. Então, todas as manifestações nesse sentido, amados, é sobrenatural. Entenda uma coisa, nós fazemos parte do livro de Atos, nós fazemos parte da cruz, amados. Então, as manifestações, elas são e têm que ser sobrenatural, amados, milagres, é, todos esses direitos nossos, hoje, nessa condição nossa, amados, tem que ser sobrenatural e vai ser provado aqui através dessa palavra ó, em Atos, amados. Atos, Jesus já tinha ido à cruz, ou seja, as manifestações agora são sobrenaturais, porque Jesus, após a cruz, ele está reinando, amados. Não acabou o reinado de Jesus Cristo, ou seja, nunca irá acabar, é eterno, mas olha para o nosso entendimento, para o nosso crescimento e para os cuidados, né, amados, que nós temos que ter, né, nesse sentido. Olha que interessante, eu vou trazer dois casos, quatro casos, dois governamentais e dois religiosos. E esses casos, amados, eles vão mostrar o trigo no governo e vão mostrar também o trigo na parte da religião e vai mostrar também o joio no governo e o joio na religião, amados. Olha, mas com comprovações bíblicas. Isso aqui, amados, é uma verdade e ela vai se concretizar, sabe, amados? Porque a palavra de Deus, ela não é para enfeite, ela não está aqui para enfeitar, sabe, as escrituras, elas estão para ser cumpridas, amados. E preste atenção, porque isso aqui é de uma profundidade, de um entendimento que nós precisamos urgentemente, sabe, amados? Vamos lá, eu vou começar agora com a situação de um governo, né? Eu vou aqui falar, né, de Paulo perante Galho, né? Olha essa situação que interessante. Olha como um trigo reconhece outro trigo. Aqui, amados, é uma evidência clara de que esse galho aqui, ele é trigo, amados. E agora está junto com Deus, né, numa situação tranquila, né, porque ele reconheceu, entenda, o trigo reconhece o trigo, o joio reconhece o joio, e o joio reconhece o trigo também, e o trigo reconhece o joio, amados. Essas identificações, elas existem e são espirituais. E isso é para o nosso benefício, viu, amados? Olha que interessante. Paulo, perante Galho, eu estou em Atos 18, 12 ao 16. Olha que interessante, quando um governo tem pessoas, né, tanto no passado como no presente também, né, amados? Nós temos que ter esses olhos, esse entendimento espiritual para nós não cometermos injustiça, porque sabe o que vai acontecer se nós cometermos injustiça, amados? Olha, o sobrenatural, ele vai agir, amados. Olha só que interessante, olha que interessante. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade,
Ó judeus, de razão seria atender-vos, mas se é questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmo. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsaram do tribunal. Amados, olha só que inteligência, né? Olha só aqui, este homem aqui, amados, ele reconheceu Paulo. Ele sabia que ele não tinha autoridade para julgar Paulo, amados. Olha, ele agiu aqui de uma forma digna, porque ele reconheceu, ele sabia que Paulo é dirigido por Deus, amados. Era dirigido por Deus, né? E ele não quis entrar nesse embate, amados. E olha, ele fazia parte do governo, ele tinha essa autoridade para isso. Mas ele foi inteligente, sabe, amados? E teve esse livramento. Ele se livrou aqui da ação, né, do sobrenatural. Ah lá, ele estava atento. Então quer dizer que o trigo, ele reconhece outro trigo, amados. Entenda que a carne, ela ficou representada por João Batista, amado. João Batista é representante do joio. O joio é só confusão do início ao fim, amados. E olha o trigo como ele escapa, ele consegue ali identificar que vai haver confusão, amados. Esse galho aqui, se ele ali tentasse fazer algo contra Paulo, amados, ele seria reprimido ali, né? Ele seria ali, no mínimo, ele seria ali atendido de uma forma ali sobrenatural, ou seja, ele ia sofrer consequências, e eu vou mostrar quais são essas consequências nos próximos capítulos aqui. Olha que interessante, olha o governo de Paulo. Agora estou em 19, ó, em 19:11. Agora eu vou mostrar o governo de Paulo. Olha que interessante. Foi mostrado o governo, foi mostrado agora o governo do trigo, ou seja, reconheceu Paulo. Ah lá, não aconteceu nada com ele, esse homem aqui, amados. No mínimo, ele teve a vida dele prolongada. Por quê? Porque ele tem critérios, ele usa de todos os cuidados. E olha, governo, amado, se for analisar, olhar, não tem ligação com a parte espiritual. Mas tem sim, viu, amados? Porque tudo tem ligação, sim. Olha que interessante agora. Olha o governo de Paulo. Olha o que aconteceu aqui, ó, em 19:11, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha só, amados, esses espíritos malignos aqui, entenda, viu, amados? Eles representam João Batista, sabe? João Batista, amados, entenda, ele é um espírito, é a carne. O que é que habitava dentro de João Batista, amados? Um espírito. Então, quando fala espírito aqui, não quer dizer aquela sombra, unhas, aquela visão, sabe? Me perdoe da mente da pessoa, sabe? Aquela fabricação da mente, não tem nada a ver isso não, viu, amados? Esse espírito aqui é representado por João Batista, que afrontou Jesus ali, que não herdou a cruz de Cristo, né, amados? E todas as impurezas, todas essas situações contrárias ficou nessa carne. Então, todos que defendem, né, todos que defendem a carne, né, olha, a minha carne fez isso, e que estão à frente desses lugares, amados, essas pessoas, elas têm todas as características de ser João Batista, viu, amados? De pertencer a João Batista, elas não passaram para a cruz de Cristo, ou seja, elas não herdaram a cruz.
todos que dizem, minha carne, olha, isso é obra da carne, olha, eu não posso por causa da carne, elas já estão se identificando, amados, e elas estão nesses lugares religiosos. E aqui, ó, Paulo, religioso, aqui, ó, mostrou aqui defendendo a religião. Olha só que fineza aqui o trabalho de Paulo, né? E olha a contradição daqueles que não são, eles já se apresentam, a carne fez, eles já estão dizendo, eu sou de João Batista, amados, eu não pertenço a Jesus, não. E olha, todos aqueles que estiverem seguindo, esses que agem dessa forma, que se justificam desta forma, amados, vão sofrer penalidades duríssimas, tanto esses que estão à frente, como esses que estão seguindo. E muitos trigos também, às vezes, estão nesses locais, sabe, amados? Só que o trigo ele tem uma diferença. Quando ele ouve um áudio como esse, ele se arrepende na hora. Porque o trigo, ele tem sim o arrependimento, e ele usa o arrependimento, sim, viu? O trigo ele usa. O joio não usa, não, viu, amados? O joio, ele vai até as últimas consequências. Olha no caso de João Batista lá. Ele foi até as últimas consequências, viu, amados? Então entenda que a carne ela é representada por João Batista, né, que é o espírito, né, que as pessoas falam, né, que trazem confusão, é isso aí. Todos esses, pode ver o rastro dessas pessoas, olha o rastro delas. Você quer identificar se nesse meio onde você está, onde você está indo, se essa pessoa pertence a João Batista, não pertence a Jesus Cristo? Amados, o rastro dessas pessoas é só confusão. Aonde elas estão, as pessoas querem matar elas. Onde elas estão, as pessoas querem agredir elas. Onde elas estão, as pessoas querem fazer mal a elas. E elas dizem, olha, isso está acontecendo, que estão me perseguindo. E eu, olha a minha carne, olha a carne do outro, amados, é nada. Essas pessoas, elas pertencem